Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero trazer duas situações importantes, hein? A primeira, uma denúncia de um meu querido irmão de apostolado, né? O Omar de Matos, que tem um grande apostolado no Instagram, referência para aqueles que têm uma tendência homossexual. O Omar, que luta para viver a castidade e sempre pregando com firmeza que a prioridade dele é Cristo, o amor dele é Cristo, e por Cristo ele então vive a castidade como manda o Catecismo da Igreja Católica. O Omar de Matos trouxe uma denúncia lá da paróquia Menino Jesus de Praga, da Diocese São José do Rio Preto, e lá o padre instituiu um ministro da Eucaristia que tem uma relação, né, vive como casado com um outro homem. Então ele está, segundo o Catecismo da Igreja, segundo a doutrina católica, em pecado mortal. Não poderia assumir como ministro nem nenhuma, vamos dizer assim, coordenação pastoral ou algum cargo na igreja. Toda pessoa que está numa união ilegítima, ela não pode assumir um cargo na igreja, tá? Não é só essa questão, todas as questões, né, que tem uma união ilegítima, não pode se assumir uma função na igreja. E hoje a Info Vaticana lançou uma matéria sobre as primeiras nomeações aí dos 3 meses de pontificado do Papa Leão. Eu acho importante trazer aqui, eu sempre tenho falado muito do Papa, né, das suas colocações, das suas mensagens. Pois bem, eu vou colocar então a denúncia do querido Omar de Matos. Prestem atenção. A paz de Jesus, o amor de Maria, meu nome é Omar de Matos, você já sabe. Tenho tendência homossexual, você já sabe. Tô lutando para chegar no céu e também você já sabe que isso é notório e é público aqui. O que eu venho dizer a vocês agora é uma coisa muito grave que está acontecendo na Diocese de São José do Rio Preto, na paróquia Menino Jesus de Praga. Esse é o padre, tá vendo aí? E esse daí é o ministro da comunhão de lá, que é casado com outro homem. Eu queria perguntar para o sacerdote o que ele tem para dizer. Eu não estou falando mal do padre aqui. Eu estou questionando e perguntando. Nós gostaríamos de uma resposta do senhor sobre este acontecimento. Ah, mas você não é obrigado a responder. A partir do momento que o senhor fala que é padre, deve obediência à igreja. Todos nós que somos testemunhas vivas do que Cristo fez por nós, temos a obrigação de dar um bom testemunho dentro da igreja. Então eis-me aqui fazendo uma simples pergunta. E aí, como é que a gente fica, Diocese de São José do Rio Preto? Como é que a gente fica nessa situação? Gostaria de uma resposta de vocês e, por favor, compartilhe esse vídeo para que chegue até esse sacerdote. Pois bem, então essa foi a denúncia do Omar, uma denúncia pertinente, porque como eu disse aqui anteriormente, todo ministro de Eucaristia, o ministro extraordinário ou coordenador de alguma pastoral, ele não pode estar vivendo em algum pecado que seja público. Não pode. Então, esperemos, né? Eu procurei ali no Instagram da paróquia se ocorreu alguma resposta a esse vídeo do Omar, mas até agora nada. Então, vamos ver se a Diocese de São José do Rio Preto vai responder. Vamos então para as nomeações do Papa Leão, a matéria do Info Vaticano. As primeiras nomeações de Leão, continuidade com nuances. O recente anúncio da nomeação de novos membros e consultores para o dicastério para o clero oferece um panorama bastante claro
das linhas que continuam a moldar a vida da Cúria Romana. Por um lado, reforça-se a marca de continuidade com o pontificado de Francisco, mas, ao mesmo tempo, surgem nomes que introduzem nuances mais esperançosas em termos de equilíbrio e diversidade de perfis. A continuidade de Francisco. Muitos dos novos membros se encaixam perfeitamente no estilo de governo de Francisco, cardeais como Luiz Antônio Tagle, Jean-Marc Avellini e José Tolentino de Mendonça representam um movimento eclesial próximo da visão pastoral do pontificado de Francisco, com forte ênfase no diálogo cultural, na abertura e missão às periferias. A presença de Mário Grech, secretário do Sínodo, e Arthur Roche, prefeito do culto divino, também garante que a linha de trabalho delineada nos últimos anos, sinodalidade e reforma litúrgica, tenha peso específico dentro do órgão responsável pelo clero. No campo de consultores, também se observam perfis semelhantes a essa sensibilidade, especialistas em psicologia e ciências humanas, como o jesuíta Stanislau Morgala e o padre Stefano Giacomo Garinelli, refletindo a insistência em abordar desafios do clero a partir de perspectivas mais interdisciplinares. Porém, existem vozes que também trazem equilíbrio. No entanto, ao lado dessas nomeações claramente consistentes, há figuras que poderiam introduzir nuances diferentes. Entre elas, destaca-se Monsenhor Frank Léo, arcebispo de Toronto, com uma formação mais clássica e uma sólida abordagem doutrinária, que poderia se tornar uma voz moderadora em meio à dinâmica curial. Igualmente significativa é a adição de Monsenhor Eric Warden, bispo de Trondheim, um monge trapista com grande profundidade espiritual e capacidade de reflexão, que traz o testemunho de uma vida marcada pela tradição monástica e pela renovação interior. Esses perfis, juntamente com os de outros bispos diocesanos, de origens menos conhecidas, com mais sólidas carreiras pastorais, como o bispo Jesus Vidal Chamorro, na Espanha, ou o bispo Egídio Miragoli, na Itália, sugerem uma tentativa de acomodar vozes que nem sempre se refletem na agenda dominante de Roma. Uma composição diversificada. O resultado é um dicastério para o clero que combina dois espíritos, o da continuidade do pontificado de Francisco, com seu compromisso com a sinodalidade, e a centralidade do apoio psicológico e a dimensão cultural, e o de uma igreja que continua a reconhecer a necessidade de formações espirituais mais tradicionais, intelectuais sólidos e pastores com experiência diocesana real. A diversidade geográfica, com membros das Américas, África, Ásia e Europa, é um outro elemento marcante, refletindo a preocupação de Leão em destacar a universalidade da Igreja. No entanto, para além do mapa mundi, a chave será ver como as diferentes sensibilidades que agora convergem em um único dicastério se articulam na prática. No final, meus irmãos, nós vamos precisar esperar. Ainda é muito cedo. Normalmente, nós vamos ter uma base real ali com 6, 8 meses de pontificado, que nós vamos ver se as mudanças que poderão ocorrer na cúria ou não. Então é muito importante também aguardar. Não vamos passar
a carroça na frente dos bois, né? Na frente dos cavalos. Vamos esperar cada coisa no seu lugar. O que eu posso dizer é que as homilias e as mensagens do Papa Leão têm sido cristocêntricas. O cardeal Burke até também confirma isso. Muito diferente das homilias e das mensagens do Papa Francisco, que eram realmente mais progressivas e abertas aí à sinodalidade, o diálogo e tal. Papa Leão já disse que a sinodalidade é um estilo, que não é um novo jeito de fazer igreja como nós tínhamos muita gente falando. Então, vamos esperar para ver. Mas o importante é rezarmos para que o Espírito Santo conduza a sua igreja. Hoje, 8 horas da noite, nós vamos ter uma live espetacular. Eu com o meu querido irmão Eudes Duarte. Nós vamos falar sobre música católica. Nós identificamos aí alguns problemas em umas músicas católicas e nós vamos aproveitar para fazer uma live aí abordando esse tema. Vamos abordar música litúrgica, falar as músicas da teologia da libertação que não podem ser tocadas na igreja, mostrar esses problemas que tem em algumas novas composições católicas. Então, 8 horas da noite, eu e o Eudes Duarte, live hoje. Na Livraria Católicos de Verdade, estamos com grande promoção. Olha, eu olhei lá, tem mais de 50, 60 livros com 50% de desconto, ó. Retratações de Santo Agostinho, hoje que é dia de Santo Agostinho, 50% de desconto. Glórias de Maria, também 50% de desconto. Nós estamos com a livraria toda em promoção, hein? Cristão Bem Formado, 50% de desconto. Catecismo Maior de São Pio X, também 50% de desconto. A Igreja em Crise, de Ralph Martin. Esse livro é excelente para você aprender sobre a crise da igreja, identificar, muito bom, 50% de desconto. Catena Áurea, meus irmãos, esse livro espetacular de São Tomás de Aquino, que são os 4 evangelhos da Bíblia, explicados versículo por versículo, com lectio divinas dos grandes santos da igreja. Então, excelente. E esse livro aqui, que é o desconto mais absurdo, Nada Além da Verdade, de Monsenhor George Geisen, que foi o secretário de Bento XVI por muitos anos. Ele conta toda a verdade aqui nesse livro, 70% de desconto. Vamos aproveitar então, dar uma passadinha na nossa livraria Católicos de Verdade, tá bom? Salve Maria e que viva Cristo Rei!